Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores do Fluminense. E torcedores também do Flusão, né? Torcedores e torcedores do Corinthians. Tudo bem? No caso do Corinthians, acho que nem tanto, né? No caso do Fluminense, alegria à toa, né? Sorriso à toa. Muita felicidade, muita leveza. Porque o Flusão fez uma goleada de 4-0 no Timão. Poderia até ser pior. Venceu, convenceu, venceu de forma categórica. Foi contundente hoje na partida contra o Corinthians, que foi uma equipe perdida em campo. O Corinthians hoje foi uma piada em movimento dentro de campo no pasto do Maracanã, enquanto o Fluminense foi um grande time e que também ajudou com o seu jogo a fazer o Corinthians uma piada. O Corinthians foi um time muito ruim por causa das suas próprias condições, das suas próprias características, por causa do seu time misto, sem nenhum entrosamento, por causa, na minha opinião, da escalação, apesar de que, na minha opinião, talvez não fosse possível ter uma outra escalação. O Corinthians foi uma piada hoje, porque alguns jogadores jovens parece que não têm personalidade. Tá, foram jogados numa fogueira, né? Tudo bem. Mas também a hora do cara demonstrar personalidade, né? Se a gente tirar, por exemplo, o Guilherme Biro, que é um jogador que nem sempre recebe oportunidades no Corinthians, alguns outros já receberam oportunidades. Mesmo aqueles que entraram alguns minutinhos. Né? Isso serve para quebrar o gelo. E serve perfeitamente para fazer com que o jogador se adapte pouco a pouco. Então dá para perdoar o Biro, dá, né? Mas não dá para perdoar, por exemplo, jogadores como Xavier. Xavier hoje a base do Corinthians hoje revela jogadores como Xavier. Manda embora essa cambada que está revelando jogador na base do Corinthians. Manda embora. Porque essa cambada é muito ruim. O Rony. Fala do Rony, o Rony nem jogou hoje. Mas é outro, né? É outro jogador. Complicado demais. Então o Corinthians hoje foi muito mal porque esses jogadores não têm peito para jogar no Corinthians, não consegue ter condição. Ao menos agora não tem. Não sei se futuramente vai ter. Vão ter. Então o Corinthians foi mal por causa disso, porque também faltou entrosamento, né, entre esses atletas que são que não jogam juntos. Porque também teve aquele veterano Bruno Melo, que é um jogador que eu gostaria de saber quem foi que contratou o Bruno Melo para o Corinthians para mandar embora esse cara e pedir para ele, né, para ele pagar o Corinthians, né, porque ele foi o responsável por contratar o Bruno Melo. Eu sempre falei, quando o Bruno Melo foi contratado, eu falei, o Corinthians está contratando um reserva do Fortaleza, um jogador que, na verdade, não era que era reserva do Fortaleza. O Fortaleza entendeu que o Bruno Melo não podia ser o seu reserva. Então não serviu para ser reserva do Fortaleza, mas serviu para ser jogador do Corinthians. Parabéns aos envolvidos, realmente parabéns. Tá aí o que vocês queriam, né? Então o Corinthians foi muito mal por causa de tudo isso. A gente pode falar também que teve ali uma pressão. A pressão pelo jogo contra o Boca também coloca aqui situações aí. O Corinthians também foi mal também por causa desse detalhe, de muitos outros detalhes, mas foi muito mal também por causa do Fluminense, que também foi responsável pelo Corinthians fazer um jogo ruim. O Fluminense fez um jogo hoje muito bom, se defendeu muito do Corinthians, muito bem do Corinthians, atacando o Corinthians. Acho que no segundo tempo ali, inclusive, cede um pouco essa bola ali. Me pareceu no primeiro momento incompreensível, mas supunha até que o Corinthians deixaria muito mais espaços, e foi justamente o que aconteceu. Então o Fluminense, na prática, manda na partida durante quase os 90 minutos. Quase os 90 minutos. Por quê? Quando a gente olha para o início do jogo, o Corinthians tentou jogar. O Corinthians tentou surpreender o Fluminense, por quê? Porque espera-se que, nesse caso, em tais situações, o Fluminense tente sair jogando, tente pressionar os seus adversários jogando no Maracanã. Né? Então, o que fez o Corinthians? Acho que foi correto. Né? Tentar surpreender, tentar jogar no campo de defesa do Fluminense, né? Com o seu bloco marcando um pouco mais em cima. Deu trabalho. A primeira grande chance ali do jogo foi do Corinthians com esse jogador, que é outro, que também não diz nada pelo que foi contratado, né? O Júnior Moraes. Né? Um jogador realmente anêmico em campo, né? Um jogador sem vida dentro de campo. Então, depois disso, a partir, por exemplo, dos 10 primeiros minutos, né? Aí começou a virar, pouco a pouco, um jogo de trocação, Fluminense e Corinthians ali, né? Fazendo essa trocação. Rapidamente depois, o Fluminense acaba se imperando completamente, dominando completamente as ações do jogo, dominando o seu adversário, dominando completamente as principais situações que apareceram na partida. O Fluminense foi o senhor da partida, a partir, por exemplo, dos 10 primeiros minutos, 10, 12 minutos. Né? Sobrou em campo, em vários momentos, sobrou em campo. Foi superior de tal forma que, em alguns momentos, alguns jogadores podiam se dar o luxo, inclusive, de não contribuir tanto ali para a marcação, porque o Corinthians não conseguia jogar. Eu falo no sentido da perseguição.
Não precisava, porque o Corinthians não conseguia jogar. O Fluminense foi o senhor das ações hoje, entendeu o que era o seu adversário estava completamente perdido, sem entender a si próprio, sem entender como é que ele mesmo jogava, né? O Corinthians foi a campo hoje, evidentemente, com o time misto, como eu disse, mas não dá para aceitar, por exemplo, que alguns jogadores jogam o que jogaram hoje. Não dá. Por outro lado, a gente viu no Fluminense um time que hoje, assim, aquele tipo de partida que dá muito orgulho para o seu torcedor. O Fluminense jogou com o meio de campo, domando completamente o jogo a partir do domínio que exerceu no meio de campo. A gente pode falar que a palavra fluidez hoje é uma palavra muito bem interessante para ser usada para o jogo praticado pelo Fluminense. Uma equipe solta, fluida, uma equipe também com muito dinamismo, gente. Sobretudo a partir do meio de campo. Tendo o Ganso ali como um mestre, um maestro ali fazendo aquele trabalho ali. Às vezes voltando um pouquinho, trabalhando muito bem ali na parte inferior do balão do meio de campo. Né? Um time com a camisa 8, atuando na fase inferior do balão do meio de campo e não passando, muitas vezes, da fase superior, da parte superior do balão do meio de campo. Né? Ou seja, praticamente como um 8, organizando, sendo um organizador de jogo, com muita lucidez em campo. Contou também com a participação do John Arias, que mais uma vez faz uma ótima partida para o Fluminense. Grande John Arias. Uma das grandes contratações do Fluminense foi o John Arias, né? A gente também precisa falar que sempre, né? Sempre lembrar que Germancano também foi uma excelente contratação para o Fluminense, claro, né? Mas o meio de campo do Fluminense tomou conta. Arias jogando muito. E tem também esse professor, esse maestro, que de novo fez uma partida espetacular. Esse tal de André, que não é somente um grande volante. O André é hoje um dos melhores jogadores de meio de campo do futebol da América do Sul. Não é só do Brasil, não. É um dos melhores jogadores de meio de campo do futebol da América do Sul. Tá sobrando o André. Né? Muito bem na partida também o André. Né? E acho que assim, comandou ali um pouco mais atrás, ali, pegando essa bola, fazendo esse passe muito qualificado. Um pouco mais à frente o Ganso. Do lado dele, o Martinelli, que também jogou bem, fez uma boa partida hoje, Martinelli. Ou seja, o meio de campo foi muito interessante. O meio de campo hoje mandou na partida. O Fluminense deitou e rolou, porque o seu meio de campo hoje foi extremamente eficaz, enquanto o meio de campo do Corinthians esteve completamente perdido hoje na partida, né? Então a gente viu também ali, um pouco mais à frente, o Cano, né? Muito bem, como sempre, né? Matheus Martins, esse lado direito funcionando muito bem. Hoje deu para perceber que o Fluminense pode sim viver, né? É claro que pode, mas em função do que estava jogando Luiz Henrique, a gente fica preocupado. Hoje não, o Fluminense mostrou que tá tudo bem, tem time, dá para conseguir aí suportar a falta desse grande jogador. E também o Fluminense hoje foi muito bem, porque também teve hoje no banco de reservas, no seu comando, um técnico muito eficiente. Esse técnico não teve grande participação assim, as alterações foram alterações mais ou menos ali normais, mas ainda assim acho que não foi mal, né? Muito melhor do que o VP. Agora, acho que a principal contribuição do início está no jogo, na maneira como o Fluminense trabalhou dentro de campo. Né? As transições sendo muito bem feitas, um time que vai para frente muito na boa, mas quase o tempo inteiro vai para frente quando pode. Um time que, quando recompõe, tem um trabalho muito interessante de recomposição, porque o posicionamento está cada vez mais sendo executado de forma brilhante. Né? O jogador, quando ele está no lugar certo, ele pode correr menos. Quando ele se posiciona no local certo do campo, ele corre menos, tanto para avançar como também para regredir dentro de campo, né? Então a gente viu isso hoje também da equipe do Fluminense, um jogo de domínio total. No segundo tempo, cede um pouco a bola para o adversário, mas também porque o adversário deixa ali esses espaços, né? Então, controlou também o jogo no segundo tempo, exerceu muito mais o controle no segundo tempo do que qualquer outra coisa. Esse recuo aí foi muito mais um recuo tático, né, do que qualquer outra coisa. Acabou fazendo um 4 gol. Mereceu a vitória de 4-0. O mais importante é que o Fluminense sobe muito na tabela. Neste momento é o terceiro colocado, está aí na zona de classificação a Libertadores de América de 2023, está também aí hoje como um real perseguidor, é isso mesmo, do líder Palmeiras. Vai jogar na rodada, está muito bem, mas o Fluminense não deixa de ser hoje, de executar também hoje o papel de perseguidor do líder do Campeonato Brasileiro, né? Uma grande partida do Fluminense, né? Foi uma partida em que o Corinthians foi muito mal, mas não dá o desempenho do Corinthians em campo não depõe nem um pouco no grande futebol praticado pelo Fluminense. Enquanto a equipe jogou muita bola, a outra não jogou nada. O Corinthians precisa repensar aí a sua base, o que está acontecendo com a sua base, muito jogador meia boca na base do Corinthians, né? O Giovani, o super badalado Giovani, não joga nada, tá jogando nada, pode até jogar, tá jogando nada, absolutamente nada, né? Júnior Moraes, né? Um cara que ganha muito dinheiro também, né? Nada, né?
Nada. Jogando absolutamente nada. Também nada, absolutamente nada, pelo que ele ganha. Deveria jogar muito mais. Vergonha que o Corinthians fez hoje dentro de campo, que alguns jogadores jogaram hoje, foi uma vergonha. Né? O Piton é o Piton de sempre, é isso, fazer o quê? Né? Não tem outro. Né? Para mim, é só um jogador que está aí para ser. Porque não tem outro, para mim não pode ser mais que isso, não é mais que isso. Piton é Piton, é um jogador limitado, melhorou um pouquinho aí com a gestão do VP no banco de reserva do Timão, mas é o Piton. E ele nunca vai deixar de ser isso, um jogadorzinho meia boca também, né? Cantilho, para mim, foi ali um jogador, foi o melhor para mim do meio de campo do Corinthians, né? Xavier, ridículo, né? Pega, joga fora, empresta, manda para algum lugar, porque realmente não serve para o Corinthians. Bruno Mendes, improvisado na lateral, foi um erro, né? Tudo bem, não tinha outro, ok, mas um erro. Robson Bambu é piada pronta, né? Um jogador desse ser profissional de futebol no Corinthians, piada da pior, né, espécie ainda por cima, jogador horroroso. Pensa uma palavra pro Bambu, horroroso, pensa outra, horroroso, pensa mais uma, horroroso, o tal do Robson Bambu, horrível, o Bambu é horrível, né, esse jogador, né? Então, e o Bruno Melo é horrível, jogou, na verdade, ali numa linha de 3, é outro jogador horroroso. Quando a gente olha hoje para essa escalação, a gente percebe que não vai longe, né, gente? Não tem como, né? Não tem como, né? Renan, né? Renan, vamos aproveitar a oportunidade, né, molecada, também, né? Não aproveita agora. Tudo bem, dá até para entender. Acho que não foi aí um caso tão absurdo, não. O Bambu, por exemplo, ele é alto, não sabe pular no jogo aéreo, é mal no jogo aéreo. Ele é magro, é péssimo no jogo por baixo. O Bambu é péssimo de todos os tipos. Realmente é um jogador. Um bom adjetivo para o Bambu. Horroroso. O Bambu. Ele é horroroso, tá bom? Então, esse Corinthians horrível não depõe com tudo, né, contra a qualidade do jogo praticado pelo Fluminense. O Fluminense deitou e rolou, gente. Deitou e rolou, deu muito orgulho hoje para os seus torcedores, uma grande partida do Flusão, jogou demais. É muito bom ver uma equipe do Diniz jogando essa bola, e eu estou aqui esperando que o Fluminense melhore ainda mais, porque os sinais são muito mais positivos do que quaisquer outras coisas. Já apontei isso, mesmo nos momentos ruins do Diniz do Fluminense, aí, quando alguns eu criticava, eu falava, olha, os sinais são muito positivos, e é, inclusive, justo a gente fazer certas críticas neste momento. Então, o Diniz foi muito bem hoje, o Fluminense melhor ainda no geral, e mereceu essa vitória importantíssima contra o Timão, que coloca o Flusão aí na perseguição também ao líder do campeonato. Na verdade, hoje persegue diretamente o segundo colocado, que é o Atlético Mineiro, mas indiretamente persegue também o líder do campeonato, que é o Palmeiras. Grande vitória do Flu, merecidíssima, categórica, contra um time que também perdeu de forma categórica e também de forma merecida.